Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os cuidados no transplante do tomate e vou abordar os cuidados especiais que você precisa de ter no transplante de tomateiros enxertados, para que você consiga obter o máximo benefício da tecnologia do porta-enxerto na sua cultura. Se você ainda não é inscrito no Horta Online, se inscreva, deixe seu like na confiança que o vídeo será excelente e compartilhe com os seus amigos no grupo do WhatsApp e após a vinheta confira o vídeo de hoje. No transplante do tomate, uma série de cuidados devem ser observados, para que você instale bem a lavoura. Primeiramente, a gente precisa ter um solo muito bem preparado, como a gente já abordou aí em vídeos anteriores, inclusive falamos sobre mulch, sobre o uso de plantas de cobertura, vídeos que você pode conferir aqui no canal. Para você fazer um transplante de qualidade, logicamente, além do solo bem preparado, talvez de um sistema de mulch, seja ele orgânico ou plástico, você precisa ter uma muda de boa qualidade. Isso é fundamental. Nós temos trabalhado com pesquisas, com boas práticas de produção de mudas de tomate também, e nessas pesquisas, a gente, além de estudar a boa adubação da fase lá de viveiro, o manejo da água, bom controle fitossanitário e um detalhe importante, é o volume de substrato que você vai usar para produzir as mudas. Algumas regiões do Brasil tradicionalmente usam produzir muda em bandejas aí de 200 ou 288 células, enquanto outras, por exemplo, no caso do tomateiro industrial, chega a usar aí até 450 células por bandeja. Logicamente, quanto maior o número de células por bandeja, menor o custo de produção da muda, porém, nós podemos ter alguns sacrifícios, especialmente para o sistema radicular. Alguns poucos produtores ou regiões utilizam as bandejas de 98 células. Estou aqui na nossa casa de vegetação, em que foi transplantado ontem e anteontem, tomateiros, aqui foram 25 variedades, em que nós vamos estudar curvas de absorção. Brasil afora, aí você já deve ter visto curvas de absorção feitas pelo IPACER, é um dos tipos de serviço que o nosso departamento de pesquisa faz. Determinar a demanda de nutrientes de cada variedade absorve, tem um padrão de absorção. E a partir desses padrões, nós propomos planos de adubação customizados à variedade. Com isso você consegue obter a máxima produtividade, economizar fertilizante e evitar problemas típicos aí do tomate, por exemplo, as deficiências de boro, os frutos vazios por deficiência de potássio, baixo crescimento devido à falta de nitrogênio, ou muitos problemas com doenças devido ao excesso do nitrogênio. Todos esses problemas nutricionais podem ser minimizados se você conhece a demanda da sua variedade. É o que a gente está fazendo aqui nessa pesquisa. Mas no vídeo de hoje, eu vou falar sobre os cuidados para você implantar bem o tomateiro, né? E eu disse que um deles, a muda. Você tem que ter mudas bem vigorosas. E o que da muda? Sistema radicular bem formado. Se você pode investir numa bandeja com menos células, ou seja, com mais volume de substrato, é mais interessante. Eu vou mostrar aqui as bandejas, as nossas mudas, né? Eu tenho aqui duas mudas, que vocês podem ver aqui na minha mão, tá? Eu vou dar um zoom nelas daqui a pouco, tá? Então, chegando mais perto aqui para que vocês consigam ver, tá? Olha aqui, uma muda muito bem formada, tá? O caule muito firme, a muda rustificada, que aguenta os estresses de transplante, com bom volume de raízes. Essa muda aqui foi produzida na bandeja de 98 células, bandeja que nós consideramos a mais interessante, no máximo 128 células, para o tomate de mesa, né, o tomate tutorado. Por quê? São plantas em que você vai exigir alta produtividade. Se você quer ter uma alta produtividade do tomate, começa aqui, ó, na muda de qualidade. Por quê?
Para você ter muitos frutos e frutos graúdos, você precisa de ter um sistema radicular robusto, bem formado. Se na fase de viveiro essa raiz ficar confinada, a planta desequilibra a parte aérea em relação ao sistema radicular, ela fica com muita parte aérea e pouco sistema radicular, e depois que você transplanta, a planta não consegue reequilibrar novamente. E ela será uma planta com menos volume de raiz do que deveria. Então, para você ter uma planta com bom volume de raiz, você precisa de ter mudas boas, de qualidade, com substrato bem adubado, um bom substrato, parte sanitária ok, com o máximo de volume de substrato possível. Para o caso de tomate mesa, nós consideramos adequado pelo menos 128 células, ideal 98 células, para produzir uma muda então de boa qualidade. O viveiro fez para nós a muda de boa qualidade. Acabou aqui? Não. Você tem que transplantar essa muda na idade correta. Aí, planeje a sua adubação, planeje o seu preparo de solo com antecedência, para que o solo esteja pronto no dia correto que o viveiro te dar a previsão de transplante. Então, é muito comum a gente ouvir o produtor de tomate falar que o viveiro me ligou que a muda está pronta e eu ainda tenho que preparar a terra. Olha, prepare a terra e depois peça para semear o tomate. Tá? Isso é planejamento. Talvez por várias vezes, você que é tomateiro que está assistindo o vídeo tenha cometido esse erro, você pode mudar isso. Você vai plantar tomate por muitos anos, que eu sei disso. Então, prepare o solo com antecedência. Você precisa de ter um tempo de planejamento. A hora que você está cuidando de uma lavoura, você já tem que estar planejando 2 ou 3 para frente, com datas, com cronogramas, coisas simples. Vai lá na sua... Se você não vai mexer na planilha de Excel, no software, vai lá na folhinha que você tem pregada na parede, põe lá em verde a data que você quer transplantar o tomate, e para isso, em amarelo, as datas em que você tem que calcarear o solo, preparar o solo, sucar, instalar irrigação, tutoramento, para que você não atrase o transplante das mudas. Isso é fundamental. Quando você vai fazer o transplante, você tem que estar com o solo já com uma certa umidade, para que as pessoas consigam retirar os bolsões de ar entre o solo e aqui o torrãozinho, aqui da muda, aqui do substrato, entre o sistema radicular. Não pode ter torrão. A muda tem que ficar bem transplantada. O que seria uma muda bem transplantada? Eu vou virar a câmera aqui para vocês acompanharem aqui em 2 cenários de mudas bem transplantadas. Observe que essa planta, tá? Um tomate de pé franco, né? Não é um enxertado nesse caso. Então você deve procurar enterrar a muda no solo até próximo da folha cotiledonal, que é esse primeiro par de folha aqui de baixo que você está vendo. Ó. Então, as mudas têm que ficar com o solo bem firme, próximo ao substrato. Você não pode deixar a muda o substrato no nível do solo, porque você deixa o sistema radicular muito superficial. Então, enterrar a muda um pouquinho. Isso que eu estou dizendo, eu friso aqui, para o tomate pé franco, ou seja, não enxertado. Então, deixar as mudas bem posicionadas. Posicionar, no caso aqui, ó, o gotejamento, a distância aí de 8, 10 centímetros no máximo, para que você garanta boa umidade ali próximo da planta. No nosso caso aqui na casa de vegetação, a gente usa mulch orgânico. Agora, a gente faz o transplante, deixa a linha do tomate limpa. Assim que o tomate tem o pegamento, a gente afasta um pouquinho aqui a mangueira, ficando uns 10, 12 centímetros de distância do caule. E a gente cobre aqui com mulch orgânico. Nesse caso aqui, esse mulch orgânico é feito com aveia preta. Tá? Então, olha aqui que muda perfeitamente bem transplantada. Olha, a muda está bem firme no solo. O tomate foi transplantado aqui só tem 2 dias, já está mudando de cor. Tá? Então, condição ideal para a gente tirar a muda e ela ficar bem firme. Tá? Transplantado na hora correta. Agora, observem aqui a diferença entre uma muda enxertada e uma não enxertada. Então, o que a gente vê? Ó, a muda aqui não enxertada, né, pé franco, eu tenho que enterrar até aqui nessa porção mais ou menos, tá? Para a muda ficar bem firme. E você, quando vai passar para o tomate de enxertado, que é a segunda planta aqui, essa aqui, ó, tá enxertada. Vê aqui, ó, aqui é o sistema radicular tolerante a alguma doença de solo ou para conferir algum diferencial de absorção de água e nutrientes. E a parte aérea, essa parte de cima,
que eu vou cultivar a variedade que me interessa. Um detalhe aqui fundamental, um detalhe muito importante que você precisa estar atento: não chegar solo nessa parte. Então, na hora do transplante, você coloca no máximo aqui, ó, um dedo de solo sobre aqui a parte do substrato, de forma que uns 2 dedos aqui, ó, fique de distância, porque se você deixar chegar solo, enterrar muito solo até aqui, ou se você fizer a montoa e o tomate lançar raízes, e ele vai lançar raízes da parte de cima para o solo, o próprio solo vai ficar em contato com a parte aérea, você pode perder todo o benefício que você almejou com o porta-enxerto, tá? Então, suponha que você tem uma área contaminada de Ralstónia. Se aquela parte de cima encostar no solo, com raiz, ou ficar muito em contato, mesmo que ela não enraize, ela pode se contaminar da bactéria, ou do fusário, tá? Ou algum outro problema, principalmente bactérias, e você perder aí o benefício que você esperava com o porta-enxerto, tá? Então, quando você vai transplantar o tomateiro já enxertado, é esse padrão que eu vou mostrar aqui agora. Olha aqui essa planta, ó. Olha lá, 2 dedos, quase 3 dedos de distância do porta-enxerto, do grampo ali, ó, onde fixa a parte aérea com o porta-enxerto, ele fica quase 2, 3 dedos de distância. Então, aqui, ó, condição ideal. Veja ele que está saindo um broto embaixo. Esse broto vai ser removido, tá? Porque ele é do cavalo, então ele tem que ser retirado. E o transplante ficar dessa forma. Então não pode enterrar a muda. E aí você vai ter um transplante de muita qualidade. Boa distância da mangueira em relação à muda. A muda não está enterrada no solo porque ela é enxertada. A muda de qualidade, não foi armazenada no viveiro. E com isso, você consegue aí o máximo de qualidade aí do seu transplante de suas mudas. Então foram aí algumas dicas para você estabelecer bem a lavoura. Vamos preparar o solo com antecedência, ter cronograma, planejar plantas de cobertura para o seu solo melhorar, ver a estratégia de seu solo coberto, mulch plástico orgânico. Vamos deixar o sistema de irrigação montado, solo com umidade. Se a muda for pé franco, vamos enterrar isso aí até próximo da folha cotiledonar, tirar as bolsões de ar, apertar ali a muda. Se a muda for enxertada, você não vai enterrar muito a muda, você vai deixar no máximo um dedinho de solo sobre o substrato. E vamos dar preferência por mudas produzidas em bandejas com menos células, ou seja, com mais volume de substrato por cada muda. E com isso você vai conseguir estabelecer bem a planta, ela vai produzir muito sistema radicular, o que é fundamental para você otimizar a sua produtividade. Se nessa altura você não deixou o like no canal, é louco, né? Então, como você não é louco, vai lá, deixa o like, compartilhe com os amigos, e se não é inscrito, inscreva no canal, que aí a sua planta vai dar umas 1000 caixas por 1000 plantas na sua produtividade final. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.